Pensando e tendo como pano de fundo aquilo que nós acabamos de ver na ceia, veja, fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos alcançados, fomos chamados para comunhão. Deus não nos deu simplesmente um ticket, um álibi. Deus nos chamou para termos relacionamento com Ele. Esse é o propósito de Deus. Quando Paulo escreveu a Timóteo, e esse é um assunto recorrente dentro dessa carta, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Ele diz: exercita-te na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. 2 vezes e algumas vezes nessa carta ele fala sobre piedade. A palavra piedade é a que dá origem, de certa forma, ao nome Eusébio. O nome é Eusebeia. E piedade tinha a ver com uma atitude cultica. É um estilo de vida marcado por devoção. Então veja, Deus nos chamou à comunhão, Deus nos chamou e manda a gente andar em piedade, uma atitude cultica, um estilo de vida marcada por devoção. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, e aí ele começa a falar de algumas coisas que são traços da piedade. Deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Dentro do exercício da piedade tem esse se deixar encher pelo Espírito, esse cantar, esse louvar, esse dar graças. É interessante que quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz: vocês devem orar sem cessar. Isso não significa que você deve entrar no seu quarto, ficar lá e não querer mais ir trabalhar, nem lavar a louça. Não, significa que você vai trabalhar e vai lavar a louça, e nesse tempo você tem que estar orando. A sua atitude, o estado de culto, ele é permanente, ele não é alguma coisa do domingo. Deixe-me dizer de onde surgiu essa aula. Nós, os pastores, temos uma reunião semanal às segundas-feiras, às 10h30 da manhã, que pode durar até às 12 horas. Vários tópicos são considerados e divididos com responsabilidades para pessoas diferentes nos ensinarem. Toda segunda-feira. Já houve casos em que nosso tema era aconselhamento. E cada um de nós, ou pessoas de fora, pegou um caso específico, um problema específico e trouxe para nos ensinar como lidar com aquele assunto. Houve ocasiões que nós estudamos sobre aspectos do exercício da liderança. Pessoas de dentro e de fora nos ensinaram sobre isso. E nesse semestre em especial, nós estamos lidando especificamente com devoção pessoal. E num dado momento coube a mim dar essa aula para o grupo, e entre tantas considerações que eu fiz na época, de coisas que eu já acumulei de aprendizado em diversas literaturas, passei por várias opções do que eu ia ensinar, e eu decidi ensinar para os pastores o que eu considero o melhor na minha prática de piedade.
Então o Fábio me procurou e falou assim: Fernando, eu quero que você ensine isso na classe. Então, esse material que eu estou passando para vocês hoje, e na verdade o que eu quero que vocês façam e vivenciem, é alguma coisa que eu estou acostumado a fazer absolutamente sozinho. Fiz uma vez com os pastores e vou tentar fazer com vocês aqui hoje. Dizer para vocês que eu estou plenamente à vontade e achando que vai funcionar, eu não sei. Para que isso acontecesse, eu pedi a ajuda do Ney, que vai estar me ajudando aqui com algumas questões, e logo vocês vão perceber a presença dele, em termos de uso de tecnologia. Mas eu quero, antes de mais nada, considerar com vocês o que uma devoção pessoal contempla. Veja, nós já falei que nós fomos chamados à comunhão, o relacionamento cultivado com o Senhor que nos salva. Nós fomos chamados para relacionamento, comunhão. Não é simplesmente para estar salvo. E aí, dentro desse relacionamento com Deus, nós temos que seguir os princípios que as Escrituras trazem. Bom, quando você está lidando com alguém, com quem se está falando? Sexta-feira tive uma reunião na prefeitura e na ponta da mesa tinha o secretário mais importante, acho que de todos. Ao meu lado tinha o secretário da pasta que nós estamos nos queixando. À frente dele, o funcionário dele. Ao lado, um funcionário de outro departamento que eu tenho criado o caso. Eu sabia muito bem com quem eu estava lidando ali. Ao meu lado, o engenheiro que cuida do caso. Com quem se está falando? A gente tem que saber quem é Deus nessa história, porque a gente não pode tratar com Deus como qualquer um. Segundo, como se conversa com Deus? Como é que ele fala? Como ele ouve? Quais formas são cultivadas nas Escrituras e fora dela? E eu estou colocando aqui: orar, louvar, agradecer, contemplar. Mas também isso aqui passa por quais são as minhas características pessoais. Num relacionamento pessoal, o elemento pessoal seu é fundamental. O livro de Salmos, em particular, ele tem uma grande contribuição por isso, porque eu entendo o livro de Salmos da seguinte maneira: enquanto a lei estabelecia a estrutura do pensamento e a proposta de Deus, a aliança, os profetas eram aqueles auditores que repreendiam quando se desviava e apontavam o caminho a seguir, inclusive trazendo novas revelações que estavam de acordo com o que a lei já dizia. Os salmos são a expressão de quem está dentro da aliança e a sua vida com Deus, independentemente da circunstância em que se está vivendo. Então, dentro da minha prática pessoal, e ouça, algumas dessas coisas fui eu que inventei, mas eu aprendi lendo, e tem tantas dezenas de anos de composição de quem me influenciou nisso, que eu vou dispensar isso. Apresentar para vocês alguma base teórica desse assunto. Mas nós vamos começar com um programa que é ler orando. Como é que você pode e deve olhar para as Escrituras, ler as Escrituras orando? Cabe aqui dizer, nós temos por hábito aqui na igreja ter 10 minutos de intervalo e depois retornar. Pela própria dinâmica da aula, eu não vou dar um intervalo de 10 minutos. Tem problema, se você tem incontinência urinária, tem que cuidar de alguma criança, etc., você tem hipoglicemia e tem que colocar alguma na sua boca, fique à vontade para fazer isso discretamente. Não vou me importar de você sair se precisar sair. Eu não vou parar no intervalo, porque eu entendo que para a dinâmica que nós vamos seguir, não cabe o intervalo. Prometo, não tão fortemente,
que eu vou terminar a aula às 10h50. Vou compensar os 10 minutos. Entendido? Pepe, se quiser ir no banheiro, não precisa levantar a mão. Só ser discreto. Sempre que eu estou lendo um texto bíblico, e eu estou usando esse texto bíblico, que a bem da verdade eu vou pregá-lo no primeiro domingo de março, mas que foi o texto que eu tinha estudado na semana que eu tive que trabalhar com os pastores, e que eu acabei adaptando para o treinamento que eu dei para eles naquela ocasião. E o que eu quero dizer para vocês é o que é que eu faço com um texto bíblico quando eu estou lendo. E vou tentar mostrar a vocês o que eu faço, a ideia de contribuir com elementos que você deve acumular para você mesmo. Então eu escolhi para a nossa reflexão o Salmo de número 90. E para isso nós vamos ter que fugir um pouquinho. Eu vou pedir que, nesse tempo em que eu estiver, do jeito que eu vou estar sobre o Salmo 90, não levante a mão, não tente fazer perguntas, assista por enquanto. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Quando eu olho para um texto como esse, eu preciso descobrir que palavra é essa que está traduzida por Senhor. Que palavra é essa que tem sido por refúgio? Eu precisei de ir num dicionário de hebraico e constatar. Lá em cima está na faixa azul, tem uma distorção na apresentação. Refúgio, ajuda, assistência. A palavra traduzida do hebraico tem esse sentido de ajuda e assistência. Então eu volto no versículo 1. Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Pai bondoso, o Senhor alcançou minha mãe com o teu evangelho. O Senhor me alcançou com o teu evangelho. Meus filhos já te alcançaram, foram alcançados pelo evangelho, Senhor. Pelo menos um dos netos já se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Essa é uma realidade também minha. O Senhor tem sido refúgio, ajuda, socorro, já por 4 gerações na minha vida. Eu quero te agradecer pela tua graça. A história começou lá com a minha mãe, que passou para o meu pai, passou para os filhos, passando para uma nova geração. Antes que formasses os montes nascessem, e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Senhor, eu reconheço que o Senhor é o Criador de todas as coisas, que toda a complexidade que existe na forma como esse mundo está estabelecido, foi o Senhor que o formou. Eu te louvo por tão grande obra. Eu te louvo porque a tua palavra revela que o Senhor é eterno. Enquanto eu posso olhar para a minha vida e enxergar algumas gerações, eu te enxergo como absolutamente eterno. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Enquanto tu és eterno, Senhor, a nossa existência aqui é marcada por um tempo tão curto. É o Senhor quem determina quando é que nós vamos morrer. Foi o Senhor quem definiu
o dia da morte da Jeane, foi o Senhor quem definiu o dia da morte do Sérgio. Nós oramos pela recuperação do Abdênego, mas nós também sabemos, Senhor, que o tempo de vida que ele tem é definido pelo Senhor. Faz-me ver, Senhor bondoso, que essa existência que eu tenho, esse corpo que eu tenho, vai virar pó. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. O Senhor está acima dessa questão de tempo. 1000 anos para ti, Senhor, é como um piscar de olhos. É um detalhe na tua existência. Esses homens, o Senhor diz, tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Senhor bondoso, essa é a nossa vida. Me faz ter essa visão. Que a minha vida é curta. Que ela é breve. Ela é como um sono. Que ela é como uma relva que nasce e que morre. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Senhor bondoso, se por um lado eu sou grato pelo perdão concedido por Cristo, eu lido com a realidade de um coração pecaminoso que eu tenho. E além de eu ter esse coração pecaminoso, o Senhor diz que todos os meus pecados estão diante dos teus olhos. E que aquilo que eu possa classificar como pecados ocultos, o Senhor sabe muito bem. Como posso, ó Deus, eu, um ser temporal, finito, destinado ao pó, me relacionar contigo, santo, justo, que enxerga todos os meus pecados e que há de agir com ira e com furor contra o pecado. Sou grato, Pai bondoso, porque em Cristo Jesus eu estou livre dessas culpas. Sou grato pelo perdão que o Senhor me concedeu, grato pela misericórdia que o Senhor estende a mim hoje. Grato porque se não fossem as tuas misericórdias que se renovassem nessa manhã, o Senhor já tinha me destruído. Eu sei que a tua ira é santa, que a tua ira é justa. Que o Senhor faria muito bem se quisesse me extinguir. Mas eu sou grato pela tua misericórdia. Quem sou eu? Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Ah, Senhor, ainda que eu possa ser grato e desfrutar de tantas alegrias nessa vida, essa vida nos reserva tanto sofrimento e tristeza. Posso lembrar de pessoas que estão sofrendo por conta dos filhos, ou pessoas que estão sofrendo por causa dos pais, ou pessoas que estão sofrendo por causa de si mesmos. Posso lembrar dos irmãos que estão enfermos. Lembrar da Veridiana, lembrar do Edson,
lembrar do Júnior, lembrar daqueles que estão sofrendo nesses dias que são marcados também pela tua maldição e pela tua ira. Como a nossa vida é curta. Versículo 10 diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. O texto hebraico aqui do verbo, desse texto, não é que simplesmente os dias da nossa vida chegam a isso. Não, eu fui olhar, Deus concedeu 70 e 80 anos. Mas para alguns ele pode conceder somente 6, 20, 40. O tempo de vida que eu tenho e que qualquer um tem está debaixo da soberania de Deus. Se por um lado a experiência de viver o luto traz mais sensibilidade, por outro lado ela traz mais dureza. Eu me lembro de um irmão que estava doente e o médico falou para ele: olha, é bom você estar por perto do hospital. Então, ele teria que se mudar para estar perto do hospital. E ele falou: o que você acha que eu devo fazer? Eu falei assim: bom, a primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte: não tenha dúvida, você vai morrer. Essa é uma realidade. Me lembro de conversar com o Abdeno, com o Júnior, sobre a necessidade de ele estar com uma certa distância próxima do hospital por causa das demandas que ele teria, por causa da deterioração do rim dele. Foi dentro do hospital que ele teve o evento que ele está vivendo agora. É Deus quem define os 60, os 70, os 80 anos. É Deus quem define o tempo de vida que teremos. Senhor, que eu possa entender esse tempo de vida que eu tenho. Posso enfrentar essa realidade de canseira e enfado que a vida traz. Sou grato pelo tempo de vida que o Senhor tem destinado a mim. Versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Existe, Senhor, em mim uma ignorância sobre isso. O poder da tua ira, aquele Deus que criou os céus e terra, que administra e mantém todas essas forças do universo, é o Deus que se ira e que se encoleriza. É o Deus que não brinca com o pecado. É o Deus que não é tolerante com fofoca, que não é tolerante com ganância. Ó Senhor, que eu possa temer-te, levar-te a sério como é devido. Não permita que eu brinque contigo, Senhor. Quero te pedir por essa igreja que ela cresça no temor a Ti. Que ela tenha consciência da Tua santidade, da Tua justiça, do Teu juízo, da Tua ira. Faz-nos levar mais a sério o Teu nome, Senhor. Então ele diz no versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Na ocasião eu fui dar uma olhadinha ali no hebraico e quando eu olho lá para o verbo ensinar, veja lá na segunda linha, o verbo que aparece lá é o verbo iadar, conhecer.
Então, o verbo hebraico que está aqui para ensinar, não é ensinar. A tradução ensinar é uma boa adaptação, mas a bem da verdade, o verbo que está lá, o verbo yadar, ele está na forma do ifio. Isso significa tornar sabido, fazer com que alguém conheça. Então, ao invés de ele dizer aqui, ensina-me, ele está dizendo o seguinte: faz-me aprender. Vocês que são professores sabem, a gente pode ensinar o aluno e ele não aprende. O pedido dele é: ensina-me. Ensina-me a contar os nossos dias. Senhor, faz com que eu aprenda que a minha vida é curta. Faz com que eu tenha consciência da brevidade do meu tempo. Porque se eu souber que eu tenho pouco tempo, Senhor, eu vou ter um coração sábio. Eu vou saber lidar melhor com a vida que o Senhor me deu. Ao invés de vivê-la jogando meus dias fora. Senhor, me ajuda a ter consciência da minha brevidade. Não nos permita viver a ilusão de que nós estamos aqui para sempre. Faz-me aprender, Senhor. Eu preciso dessa sabedoria na vida. Nós precisamos dessa sabedoria na vida. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos, Senhor, volta-te. Senhor, não vira as costas para mim, nem fica de lado, olha para mim. Eu sei que eu dou motivo para o Senhor dar as costas. Vira para mim. Olha para mim. Tem compaixão de mim. Eu sei, Senhor, que eu tenho todos os motivos para que o Senhor se enfureça comigo. Tem compaixão de mim. Traz para mim o perdão. Tira de mim os desejos de fazer o mal. Coloca em mim os desejos de fazer o bem. Tem compaixão. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Senhor, eu sei que o Senhor é a única fonte de saciamento. O Senhor tem me dado tantas alegrias na esfera terrena. Seja a esposa que tem, a família que tem, o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, a oportunidade de fazer coisas que eu gosto. Mas nada disso se compara com o prazer que vem de Ti. Sacia-nos de manhã com a Tua bondade. No meio de tanto motivo de ira, de indignação, eu quero, Pai bondoso, provar da Tua bondade. A ponto de eu cantar de júbilo e me alegrar. Eu sei, Senhor, não é que cantando eu vou espantar os males, mas é que desfrutando da Tua bondade, eu quero ser tomado de alegria, de louvor, de gratidão a Ti. Que a minha vida e caminhada contigo, provando da Tua bondade, afete em alegria todos os meus dias, o dia todo. Dependo de Ti, Senhor.
Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Senhor, o Senhor sabe que todos nós temos vivido nossas aflições. Todos nós temos vivenciado as nossas adversidades. E podemos ficar olhando para as pessoas e nos queixando delas, e podemos ficar se queixando de nós mesmos. Faz-me ver, Pai bondoso, e viver que a alegria vem apesar da aflição e da adversidade. Elas vêm de Ti. Sê Tu, Senhor, aquele que me alegra. Que esteja acima de tudo aquilo que é da esfera humana, que traga sofrimento, tristeza, adversidade. Versículo 16, ele diz: aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. E de novo, quando eu vou no verbo hebraico e olho para isso, era o versículo 16. Apareçam as tuas obras, é o verbo hebraico ra'á, que é o verbo ver, que ele está no nifal, e na verdade então o verbo que está aqui não é aparecer, não é manifestar, é na verdade tornar visível, fazer ver. É Deus quem me faz ver. Senhor, me faz ver as tuas obras. Me ajuda quando eu olho para as Escrituras para eu enxergar o que naturalmente eu não enxergo. Me ajuda quando eu leio os relatos da tua palavra para que eu possa olhar a tua palavra e enxergar o Senhor. Me faz olhar para a minha história, para os meus dias e ver o Senhor, o que o Senhor tem feito. Me dá o privilégio, Pai bondoso, de nesse dia, nessa semana, ver a presença do Senhor, ver a tua obra, ver o que o Senhor está fazendo. Que não somente eu possa ver as tuas obras, mas que os meus filhos possam ver a tua glória. Que eles possam conhecer o que tem de melhor do Senhor. Eu oro por eles, Senhor. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Ó Pai bondoso. Eu preciso da tua graça. Eu preciso do teu amor. Eu preciso da tua intervenção na minha vida. Derrama a tua graça, Senhor. Que ela seja tão abundante no meu viver. Confirma as obras das nossas mãos. É interessante, eu fui olhar no hebraico, o verbo traduzido como confirmar é o verbo com, mas ele está na forma do piel, que é estabelecer solidamente. O verbo foi empregado para descrever, tecnicamente, para firmar o arco na flecha. Então, de certa forma, o que ele está dizendo é o seguinte: Senhor, me ajuda a firmar meu arco na flecha, para que eu consiga acertar onde eu tenho que acertar. Deus, é o Senhor quem vai fazer com que eu realize o que eu tenho que realizar. Confirma aquilo que a gente tem que fazer.
O Senhor sabe das minhas competências, das minhas responsabilidades, dos meus deveres nesses dias. Clamo a Ti que o Senhor me dê habilidade, firmeza, sabedoria para realizar aquilo que eu tenho que realizar. Ele diz, sim, confirma a obra das nossas mãos. Ponto. Vejam, entre essas orações, um dicionário de hebraico, recorrer a outros textos faz parte da minha devoção pessoal. A minha devoção pessoal, eu não estou somente com o texto bíblico e um caderno. Eu estou fazendo uma série de anotações e nessa dinâmica de ler, de estudar, eu estou inserindo aqui meus pedidos de oração, minhas gratidões, meus clamores. Isso é parte do meu tempo de devoção pessoal. Perguntas? Quanto tempo eu faço isso? Não tem uma regra. Não é sempre do mesmo jeito. Teve uma ocasião, uma época que eu separava a primeira hora do dia. Teve uma época que eu decidi que eu ia fazer essa reflexão nos Salmos, e isso que eu fiz no Salmo 90, eu fiz ao longo de 3 anos em todos os Salmos. Pegava o Salmo, traduzia do hebraico para o português, começava a estudar, começava a escrever. Tem as únicas poesias ou poemas que eu escrevi foi naquele contexto dessa devoção dentro do livro de Salmo. Naquela época, eu pegava a primeira hora do dia e fazia isso. Num salmo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, se ele fosse pequeno, senão ele continuava na semana seguinte. A maior parte das vezes eu estou misturando meu tempo de estudo com aquilo que eu vou pregar para isso. Algumas vezes eu me reprovo por fazer isso, eu não faço assim. Eu posso gastar 20 minutos, 30 minutos, 60 minutos em alguma coisa pessoal. Não tem uma regra. Outra pergunta? Como que eu estabeleço? Qual livro que você vai ler naquela semana? Bom, você é casado, eu sou a mulher que decide. Isso aí, logo depois de ter lavado a louça. Sei. Realmente eu não sei te dizer. Eu acho que motivações diferentes me fizeram me debruçar sobre um livro ou outro. Algumas vezes não é nem sobre um livro da Bíblia, mas é um livro que eu peguei e vou lê-lo e vou fazer isso dessa maneira. Quando eu escolhi o livro de Salmos e fiz no livro todo, era em função do momento que eu estava esgotado em todos os aspectos. Isso foi em 2002. Estava esgotado fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Eu falei, não, deixa eu trabalhar com Salmos, que ele aborda bastante essas situações. Mais uma pergunta? É lógico que nessa leitura do texto bíblico, nós vamos encontrar a oportunidade de orar, de agradecer, de aprender, de louvar. Mas é minha prática também fazer meu louvor, meu tempo de devoção pessoal com música.
E, dadas as qualidades musicais que Deus não me deu, não faz parte da minha devoção pessoal ficar cantando. Vocês que... Tem alguém aqui que dirige louvor na igreja aqui? Ninguém aqui? Esse pessoal está assustado comigo, por isso que eles não estão aqui. Eu costumo dizer para eles e relembro para eles o seguinte: na condição de dirigente de louvor, e eu como pregador, deixa eu dizer para você, eu prego, você canta. Você não prega e eu não canto. Quando o dirigente de louvor começa a pregar, na minha opinião, ele saiu do papel dele. Se tem intenção de pregar, ele se inscreve. Se a gente achar que ele deve, ele vai pregar. Então, por essa habilidade que eu acredito que eu não tenho e não vou contribuir, eu não canto e não vou cantar para vocês aqui. Esse seria um meio também de resolver o problema de falta de espaço que nós temos. Eu cantar. Vocês iam embora. Ia sobrar lugar. Mas eu costumo de usar de quem canta. E de algumas músicas. O que eu quero mostrar para vocês, eu vou mostrar 3 músicas, nenhuma delas está sendo cantada ou foram cantadas para mim em português, mas são músicas e um jeito de música que me ajuda na minha devoção pessoal. Então, eu não quero simplesmente mostrar a música para vocês, eu quero mostrar o que eu faço com uma música e, posteriormente, eu quero envolvê-los em fazer o que eu faço. A primeira música que eu quero colocar para vocês é uma música, cujo título é Como a Corça, cantada por um desses cantores que eu mais aprecio ouvir. E nessa primeira estrofe que ele vai cantar, nós vamos, depois de cantar a primeira estrofe, dar uma paradinha, vamos ouvir, você tem aí o acesso, seja ao texto original ou ao texto traduzido. Continua. Pai bondoso, eu reconheço, tanto nessa música quanto no Salmo, um anseio por Ti que tantas vezes não está no meu coração. Alimenta em mim, ó Pai, essa sede, essa fome, esse desejo por estar contigo. Definitivamente, o Senhor é o desejo mais elevado que eu posso ter na minha vida. E somente o Senhor é que é capaz de satisfazer a todas as necessidades do meu coração. Como me alegra, Senhor bondoso, poder parar com quem me ajuda a ter o prazer de Te adorar, prazer de Te contemplar. Eu reconheço, Pai, o Senhor é a minha força. É o Senhor que me protege, que se eu cheguei até aqui e pude realizar alguma coisa, o Senhor foi a minha força.
O Senhor é que é o meu escudo. E Pai bondoso, o Senhor bem sabe, minha vida está entregue nas tuas mãos. Para o Senhor fazer o que o Senhor quiser com ela. Acima de tudo, o desejo do meu coração é a minha vida nas tuas mãos. Alimenta em mim o desejo, a lembrança, a prática de te adorar. Ney. Que ideia é essa? É poder ser feito do Senhor, irmão do Senhor Jesus. Que ideia é essa? O Senhor abrir a oportunidade de ser teu amigo. Mesmo sendo o Deus eterno e infinito, mesmo sendo um rei. Senhor, que privilégio é esse? Tem ninguém que expressou tanto amor, bondade, graça, misericórdia, generosidade, como o Senhor manifesta por mim. Não tem nada, não tem ninguém que tem mais significância na nossa existência do que o Senhor. Oh, Pai bondoso, me livre da ilusão de que mais dinheiro vai trazer mais alegria para mim. É só o Senhor que satisfaz. É só o Senhor que dá a alegria que satisfaz. Não me permita, Pai bondoso, estar cavocando para encontrar aquilo que não traz nem satisfação nem alegria. Somente o Senhor merece o meu louvor. O Senhor é a força. O Senhor é o meu escudo.
O Senhor é confiável. É a Ti que eu confio a minha vida. É em Ti que eu confio, Pai. Alimenta no meu coração o desejo de estar na Tua presença o dia todo. É o que eu oro em nome de Jesus. Com essa próxima canção, e você vai perceber, as músicas que eu vou escolher são músicas que para mim têm significado, no estilo que tem significado. Para você deve fazer o mesmo. Eu quero usar uma segunda música com vocês, eu vou usar 3 músicas nesse exercício com vocês, nessa prática, desse exercício de piedade. Mas nessa próxima música, nas paradas que nós tivemos, ao invés de eu simplesmente ser a pessoa que expressa adoração pelo aquilo que foi cantado, eu quero dar liberdade para vocês fazerem isso. Vou seguir a mesma ordem, do mesmo jeito, vou parar a estrofe, vou parar, vou projetar. Não se preocupe de você esperar que alguém está falando. Você pensa que no céu vão ficar esperando a sua vez e quando você falar todo mundo vai ficar calado? Não, vai ser mais pentecostal do que você está pensando. Não importa se nem todos vão ouvir o que você vai falar. Apesar de nós estarmos num grupo aqui que eu calculo mais de 100 pessoas, não se preocupe com as pessoas que estão aqui, se preocupa com o Senhor e fala para Ele em voz alta. Vamos ouvir então essa próxima música. Essa próxima música, de novo, é também alguém que eu aprecio demais. Aliás, eu não coloquei o nome aqui, mas eu acho que é a Gretzky. Não é não. É a Gretzky. Não vai ter ela cantando, mas vocês vão poder ouvir, acompanhar. All I want, help you build my life upon all this world reveals and what's to come. All I once I came, I have counted lost, spent and worthless now, compared to thee. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best. You're my joy, my righteousness, and I love you, oh. Vamos expressar nosso louvor, nossas orações. Senhor, não tem nada nessa vida que eu possa alcançar ou produzir, que possa ocupar a posição de reverência, que seja alvo de ter, que seja tão importante comparados ao Senhor. Quero ouvir suas vozes. Senhor, nos ajuda a reconhecer como Pedro de fato
mais nossos corações e nos seduz, essas coisas não exercitem mais poder do que o amor, a devoção, a adoração ao Senhor. Nos ajuda a viver uma perspectiva do valor eterno, que a gente possa ser grato pelas coisas que temos, mas não esquecer da preciosidade que é de te conhecer, de um dia o Senhor ter se revelado a nós e o Senhor ter nos escolhido para sabermos que o Senhor é o nosso Deus. Senhor, tudo aquilo que eu necessito, Pai. Toda a minha alegria esteja sempre somente em você. Senhor, nós investimos só honrar a palavra dos Senhor. Senhor, carinho, Senhor, nos contemplas, miraculosas, irmãs, sofradores, tirando o seu alto. Virar a página. O Senhor tem dado tantas coisas que eu possa desfrutar. O Senhor tem me dado a capacidade de desfrutar. Mas é o Senhor que é a minha fonte de alegria. O Senhor é quem tem me capacitado a viver em integridade. Eu te louvo, Senhor. Deus, ao te conhecer, a gente pode saber que o Senhor é tudo, Pai. O Senhor, Pai, é tudo que precisamos, Pai. Em Ti encontramos satisfação, Deus. E é nesse valor que a gente considera todo o resto perda, porque ao te conhecer, Pai, é mais precioso, Pai, do que a Tua presença, Deus. Tu és tudo. Vamos continuar mais um pouco a música. Oh, my heart's desire is to know you more, to be found in you, and all that's yours to possess by faith what I could not earn, all surpassing gift of righteousness, knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're my bliss, you're my joy, my righteousness, and I love you.
Vamos orar. Obrigado pelo privilégio que você está dando mais passando através da tua palavra, Senhor, que faz isso em nossos corações. Senhor, descemos por isso. Faz possível ser reto, assim como foi os teus princípios. Obrigado pelo início em nós, através da tua vontade, nos fazer filhos, através da tua glória, tua amor, Sim, ó Pai, definitivamente é somente pela fé que eu poderia ser tomado por Ti como íntegro, como reto. Seja a maneira como em Cristo o Senhor me vê, seja como a transformação de vida que o Senhor já fez na minha vida. É somente pelo Senhor. Tenho certeza tão clara de que não seria de outra maneira, que eu não poderia produzir nada disso. Como o apóstolo diz, o que eu sou pela tua graça. E eu te louvo por isso. Abre o nosso coração. Desperta no meu coração o desejo de te conhecer mais, de que o Senhor se revele mais. Que o Senhor me faça ver mais do Senhor. Vamos à próxima estrofe. And to know you in your suffering, to become like you in your death, oh Lord, so with you to live and never die. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best, you're my joy, my righteousness, and I love you. Oh. Senhor, eu te peço perdão, porque nós mesmo sabendo que o Senhor nos deu o seu Filho para morrer por nós, ó Pai, nós negligenciamos o nosso tempo de adoração, de devoção a Ti, Senhor. Nós perdemos tempo com tantas coisas que nos afastam de Ti, Senhor. Isso coloque dentro de nossos corações, ó Pai, como prioridade, investirmos tempo de adoração e devoção, de intimidade contigo, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu te amo, mas eu não te amo como eu gostaria de te amar, Senhor. O amor, ele é completo, ele é fiel, ele é falho. Ajuda, Senhor. Eu gostaria de, quando encontrá-lo, ter um amor mais completo, inteiro do que eu preciso do Senhor. Senhor, nos são preciosas todas as coisas que o Senhor tem, todas as coisas que o Senhor fez.
fala de Deus, como poder ver tudo isso, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu Filho Jesus, cara, no mundo. E graças a Ele a gente vê hoje nos ajuda a viver o teu Filho Jesus, que seja o maior tesouro do nosso coração, da nossa casa. Que a gente possa te amar assim como o Senhor nos ensina. Que o Senhor derrame a sua graça e misericórdia, porque não poder. Eu penso no teu nome, Deus. Quero ir com vocês para a próxima música, cantada pela Jen Johnson. Vamos lá. Vocês conhecem essa música. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Vamos expressar nosso louvor e gratidão e oração. Eu sei, o Pai, todos os dias, de manhã até de tarde, até de noite, é o Senhor quem está cuidando de nós. E é com essa certeza que nós lembramos do Abdênago, do Edson, da Veridiana. Eles estão nas tuas mãos e debaixo dos teus cuidados. Eu te louvo por toda a misericórdia e amor que o Senhor tem por nós. Nós te amamos, Senhor. Senhor Pai, Tu tens sido fiel, Tu és fiel. Tu és tão bom. O Senhor é digno de todo louvor, por toda a Tua bondade manifesta. Vamos ouvir outra estrofe. Your voice
You will let me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Ó Pai Celestial, tua fidelidade, teu amor tem sido uma realidade em nossas vidas. Faz-nos viver nossos dias tão curtos, tão poucos, ainda que estão debaixo da maldição dessa vida, dos sofrimentos que ela concede, que a gente viva debaixo da tua bondade, do teu amor, da tua compaixão, da tua sabedoria. Manifesta-te a nós, Senhor. Manifesta-te aos nossos filhos para que eles possam ver a tua glória. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quase terminando meu tempo, faltam 5 minutos. Em termos de prática de devoção, de piedade, eu espero ter passado, de alguma maneira, aquilo que para mim é o ideal. O ideal para o Fernando, para o meu jeito de ser. Agora, se você voltar lá atrás e voltar em Efésios capítulo 5, ele diz o seguinte: nós devemos
deixar-se encher pelo Espírito, falar com salmos, hinos e cânticos, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente. E aí no versículo 21 ele diz: sujeitem-se uns aos outros. É parte da devoção a Deus você servir o outro. Nesse tempo aqui nós tivemos olhando para o Senhor, para quem Ele é, para aquilo que Ele faz, pela maneira como Ele nos trata. Mas é parte da devoção também você servir aos outros. Sentado nessa cadeira, nesse formato que nós temos, nós não podemos fazer isso. Aí você vai para casa agora, você vai encontrar pessoas necessitadas. Busque no Senhor a oportunidade de alimentar essa piedade, assistindo, servindo, ajudando alguém.